Então, pessoal, boa tarde. A gente está na nossa terceira reunião do ano do Lastrop, que ocorre toda quarta-feira, da 1 às 2 da tarde. Então, deixo o convite, né? Muitos estão vindo pela primeira vez na nossa reunião. Então, a gente deixa o convite para quem estiver interessado em discutir temas científicos. Nós temos palestras técnicas, né, de capacitação, desde preparação de um currículo Lattes até arquivamento de dados na nuvem. Então hoje a gente vai ter uma palestra técnica dirigida à redação de artigos científicos. Então esse é uma das atividades mais importantes que nós temos na universidade, porque muitas vezes a gente passa anos e anos trabalhando assiduamente numa pesquisa e depois a gente não faz o mais importante, que é comunicar essa pesquisa. Então a redação do artigo é um ponto culminante ali de um processo de construção do conhecimento. E é importante que a gente também busque capacitação nessa área. Muitas vezes a gente faz uma disciplina mais técnica, conceitual, para aprender sobre a nossa área de pesquisa. A gente faz disciplinas na área de análise de dados, várias áreas técnicas, e acha que depois, num passe de mágica, a gente vai colocar tudo aquilo que a gente fez em anos de trabalho, em 5.000 palavras, de uma forma organizada, atrativa, que todo mundo vai entender o que a gente fez, vai publicar numa boa revista. E isso, infelizmente, é uma ilusão. Então, ninguém começa escrevendo bem e publicando bem sem ter trabalhado nisso, sem ter ralado, né, sem ter lido muito. E essa é uma restrição importante que eu vejo na pós-graduação no Brasil. Então, a maioria, não sei a estatística disso, mas a maioria faz a pós-graduação e não publica. E muitos trabalhos que teriam potencial de serem bem publicados, né, são publicados em revistas muito fraquinhas e aquém do potencial que o trabalho teria. Isso porque, o que é um artigo? Vamos lá. Vamos primeiro discutir a concepção. O que é um artigo científico? Para depois a gente falar mais das técnicas. Hoje, evidentemente, é uma conversa sobre isso. Nós vamos ter lá 40 minutos. O mais importante para mim, nesse primeiro contato, do que discorrer sobre técnicas de redação, é tentar conversar com vocês sobre o conceito do que é um artigo, para que ele serve, qual lógica permeia a construção de um artigo. Alguém pode me falar o que é um artigo científico? Veículo de comunicação? É uma ferramenta de comunicação. Sendo uma ferramenta de comunicação, eu tenho um cliente muito claro, que é o meu leitor. Então esse é um primeiro ponto importante para a gente ter em mente. Muitos alunos de pós-graduação, pesquisadores, acham que o artigo científico é um documento em que eu simplesmente vou relatar o que eu fiz. Como se não houvesse um leitor do outro lado, às vezes de saco cheio, sem paciência para ficar lendo, já tendo 500.000 coisas para fazer, e que não vai fazer o mínimo esforço para entender algo que não foi escrito de forma inteligível. Então a primeira questão o artigo científico é uma ferramenta de comunicação. Como tal, a gente tem que construir esse artigo de forma a facilitar ao máximo a vida de quem está lendo esse artigo do outro lado. Isso é essencial para que a gente consiga vencer com esse trabalho a barreira do processo de revisão por pares. Eu falo por experiência pessoal, eu sou editor de 2 revistas científicas e atuo com frequência como revisor. Hoje em dia está todo mundo até aqui de trabalho. As revistas recebem muito mais artigos do que elas conseguem publicar. Os editores recebem muito mais artigos do que eles acham que vale a pena mandar para revisão. Então, se numa primeira impressão a gente, como editor, não vai com a cara do artigo, a gente nega sem mandar para o revisor. Não porque às vezes o trabalho não é bom, mas porque às vezes o trabalho ele não foi apresentado para esse processo de revisão por pares dentro de uma embalagem, dentro de uma roupagem que é atrativa. E muitas vezes a gente começa a escrever um artigo com essa visão de que eu simplesmente estou relatando, e às vezes escreve um texto chato, um texto sem coesão, um texto sem brilho. Então vejam a redação do artigo científico, não vou falar como uma arte, mas como uma atividade que ele é muito além da preparação de um texto técnico, descritivo,
sem pensar em trazer um brilho do autor, uma forma legal de pescar o leitor. Então a gente tem que ter uma estratégia muito clara para transformar esse texto em algo que seja atrativo, que seja gostoso de ler, que seja fácil de ler. E isso certamente vai ajudar a vencer várias barreiras que nós vamos enfrentar na hora de publicar esse trabalho. Tá? Então, vamos partir desse pressuposto. O artigo é uma ferramenta de comunicação. E eu tendo a ver também o artigo como uma história. Então, num artigo, a gente faz nada mais do que contar uma história. Só que uma história na qual os personagens são resultados de um trabalho de experimentação científica. Então, sendo uma história, esse artigo tem que ter começo, meio, tem que ter um ápice, a gente tem que saber quem são os personagens principais. Então imaginem, num filme que vocês assistem, do nada aparece um personagem e some da trama sem você entender o que ele está fazendo ali. Encarem isso como aquele resultado que não deu muito legal, mas você põe no artigo já que você fez, trabalhei 2 anos nisso, eu vou enfiar de algum jeito no trabalho. Se ele não contribui com a narrativa, corta, tira. Então uma amiga minha, a professora Karen Hall da Universidade da Califórnia, ela fala, olha, no geral a gente vai usar no máximo 50% do que a gente faz numa pesquisa na publicação. Não que a gente tente enviesar o resultado da publicação, mas algumas coisas simplesmente não deram certo ou não contribuem com a narrativa que a gente está querendo estabelecer. Então, guardem esses 2 princípios importantes. O artigo é uma ferramenta de comunicação e, como tal, a gente tem que se preocupar com o leitor, com quem vai receber esse nosso trabalho e vai lê-lo. E ele é uma história. Então, sendo uma história, ele tem que ter graça. Ele não pode ser uma coisa construída de forma fria, sem preocupação com uma estrutura, com uma lógica, com um enredo, quem são os personagens principais. E daí a gente já vai conversar sobre como incorporar isso numa estrutura de redação. Tá? E como toda história, a gente sempre se preocupa com o final, né? Então quem aqui assiste Game of Thrones está todo mundo querendo saber o que vai acontecer. Isso é uma estratégia de narrativa. A história ela é construída de forma a culminar com um final simples e definitivo que vai ser a moral daquela história. Então na ciência é a nossa conclusão. Então a gente pode ter vários personagens que são os resultados importantes que a gente tem, mas se aqueles personagens eles têm que convergir numa trama única que vai se encontrar no final do trabalho. Então vamos falar um pouquinho sobre como construir esse texto então dessa forma. Porque a maioria das pessoas, quando começa a escrever um artigo, começa por onde? Vamos lá. Por onde você começa a escrever seu artigo? Por onde? Resultados, metodologia. A maior parte das pessoas começa pela introdução. E às vezes sem saber quantas palavras vai gastar naquilo, ou para qual revista vai mandar. Então, sendo o artigo uma ferramenta de comunicação, eu preciso ter clareza quem é meu público-alvo. Então esse é o primeiro ponto principal, um dos pontos principais. Quem é meu público-alvo? Isso é importante porque, vamos lá, se eu vou escrever um artigo, uma revista de multidisciplinar, Science, Nature, Science Advances, essas revistas que são PNAS, revistas mais amplas, eu tenho que entender que eu vou comunicar com pessoas que não são especialistas na área. Então a construção desse tipo de artigo é totalmente diferente de um artigo que vai ser endereçado a uma revista técnica da minha área de atuação. Então já começa por aí. Segundo ponto, isso tem a ver com a estrutura lógica, com a linguagem, com a forma como que eu tento valorizar os meus resultados. Segunda questão, a estrutura do artigo, número de palavras. Vocês sabem quantas palavras a gente tem para gastar num artigo para Science? 1.200 palavras. Numa revista técnico-científica padrão, 5.000 a 7.000 palavras. Faz toda a diferença se você tem que condensar o seu texto em 1.000 e poucas palavras ou em 5.000, 7.000 palavras. Não dá para começar a escrever sem saber qual que é o limite de palavras que você vai poder usar. E no geral esses limites contam as referências. Então isso tem a ver também com a estratégia de quais referências você vai incluir. Então vamos lá. Uma vez que você já entendeu os princípios básicos da comunicação científica e já tem mais ou menos
um nível de clareza sobre quem vão ser seus leitores potenciais e qual revista, né, qual tamanho de artigo que você vai ter que produzir. Aí, eu acho que vale a pena a gente utilizar uma técnica. Tem um artigo muito bom do Magnusson, depois eu pego o e-mail de vocês e envio, que chama Writing Backwards, escrevendo de trás para frente, que para mim é a melhor técnica de redação científica que eu considero que eu utilizo. Então, como que eu faço? Primeiro, sendo o artigo uma narrativa, sendo o artigo uma história, eu primeiro preciso estruturar essa história. Então imagine um artigo também como uma casa. Antes de começar a construir, eu preciso ter uma estrutura cujas partes essenciais estejam claramente ligadas umas às outras e que no contexto resultem em algo belo, algo inteligível, algo interessante de se ler. Então imagine como você vai construir uma casa. O que o pedreiro faz primeiro? Primeiro a estrutura. Depois da estrutura, ele vem recheando com parede, com acabamento. Então, num artigo, se a gente não primeiro monta uma estrutura, que o pessoal chama às vezes de outline, para depois rechear, é muito fácil da gente se perder. Então, primeiro passo, montar a estrutura. E vamos falar agora como montar uma estrutura fácil de trabalhar para que depois a gente consiga produzir artigos de forma rápida e eficiente. Então, depois que eu comecei a trabalhar com essa estrutura, escrever artigos para mim é algo muito mais fácil. Eu consigo escrever artigos em questão de dias, desde que os resultados estejam prontos, os dados analisados, que não tem muito segredo. Uma vez que você pega o jeitão, que você pega a lógica por trás desse processo, não tem muito o que inventar. É fácil vocês colocarem muito volume de material condensado em algumas poucas palavras na forma de um artigo lógico. Então vamos lá, primeiro passo, conclusão. Você conhece seu tema de pesquisa, você já sabe quais são seus resultados. Então, o que eu peço dos meus orientados é, primeira coisa, conclusão. Qual que é a conclusão do trabalho? Eu estou usando conclusão no singular, não no plural. Para mim, em trabalhos o pessoal põe conclusões e bota uma lista com uma síntese dos resultados, não é conclusão. Conclusão é a mensagem que sobra depois que eu espremo tudo aquilo que eu fiz. Então, para mim, conclusão tem que ser uma frase única, com no máximo 3 linhas. E que é, no geral, a resposta à pergunta principal que guiou o trabalho. E essa conclusão, obviamente, ela tem que estar amparada pelos meus resultados. Então, esse é um esforço inicial que tem que ser feito. Qual é a conclusão do meu trabalho? Qual mensagem única e inovadora esse meu trabalho traz? Tá? Alguém aqui quer dar algum exemplo do seu trabalho? De falar assim, uma frase de conclusão. Vamos lá. Fala lá, Danilo, fala do seu trabalho. Você acabou de ter aceito lá na... A conclusão antes do objetivo? A conclusão do seu trabalho, isso que você teve aceito agora. A conclusão que o sensor remoto LiDAR, acoplado no sistema autônomo de drone, foi eficiente para caracterizar florestas em restauração, e isso pode contribuir muito no monitoramento. Esse pode contribuir muito, já não é conclusão. Uhum. Tá? Então a gente pode também ter no trabalho a conclusão, que tem que ser isso, até você começar a falar em pode contribuir muito. Isso é conclusão. Uhum. Isso tem que estar lá. Isso não precisa ser as últimas linhas do artigo. Você pode ter a conclusão, depois as implicações práticas dessa conclusão. Mas a conclusão precisa ser uma única frase, curta e objetiva, que seja a resposta da pergunta que guiou o seu trabalho. Vamos lá, eu tenho essa conclusão. Daí o que eu pergunto é o seguinte: me fale quais são os 3 a 5 resultados principais que embasam essa conclusão. Então percebam que a gente está voltando. Tem a conclusão, daí vamos lá, quais são os 3 ou 5 resultados principais que embasam essa discussão, essa conclusão. Por que eu falo de 3 a 5? Porque em 5.000 palavras não adianta encher de resultado. É perder foco. É como se fosse num filme de 1 hora, você juntar todos os personagens do Game of Thrones. Não dá. Não dá para comunicar.
Você tem que ter um número razoável de personagens para aquele espaço que você tem de comunicação. Então, ter um artigo com vários resultados e sem definir claramente quais são os principais, é perder o foco. Eu não estou falando que um trabalho tem que ter apenas 3 a 5 resultados. Estou falando principais, aqueles que embasam conclusão. Eu posso ter muitas vezes resultados secundários, que contribuem para que eu chegue a esse resultado principal. Então imagine o seguinte, voltando então na construção. Conclusão, umas 3 linhas com a mensagem principal do trabalho. Depois, resultados principais. 3 a 5 tópicos, também com 2 a 3 linhas, sem estatística. Isso é muito comum também. Às vezes o autor enche de estatística e espera que o leitor consiga ter um poder de abstração de, a partir dos resultados de estatística, entender qual é o resultado. Esqueçam isso. Mas aí coloca o quê? É uma frase. Uma frase? Eu quero resultado na forma de uma frase. Qual que é o resultado? Então, por exemplo, o trabalho do Danilo, ele pode falar, ó, o sensor houve uma correlação linear positiva entre a altura média do dossel, que é uma métrica LiDAR, com a biomassa da floresta. Esse é o resultado. Eu não estou entrando no valor P, no R quadrado, na figura, não é isso. É uma frase simples, objetiva, que comunica de forma verbal qual que é o resultado principal. Oi. Mas isso o senhor está se pautando numa publicação de revista. Agora, se eu for mandar, estiver fazendo um relatório final para a FAPESP, por exemplo, eu preciso detalhar completamente a minha análise. Então, eu não estou falando que você não vai detalhar. A lógica é a mesma. Por enquanto, a gente está tratando no nível de estrutura. Depois a gente vai detalhar. Entendeu? Esse, para mim, é o maior problema quando eu corrijo trabalhos de orientados. Então agora, principalmente para os novos que estão chegando, a minha norma é, eu não leio nada sem que eu tenha trabalhado na estrutura antes. Então você pode ficar lá um mês escrevendo, dando o seu melhor, e eu não estou sabendo que você está fazendo isso. Entregou o trabalho sem que a gente tenha discutido a estrutura? Não. Primeiro a gente discute a estrutura. É a mesma lógica de um projeto de casa. Você vai pedir, por exemplo, um pedreiro ir lá construir para depois você ver se você gosta da estrutura, disposição dos cômodos, a altura. Não. Primeiro a gente tem que discutir a estrutura, para depois executar a obra. Então não tem o menor sentido, na minha visão, ainda mais na fase em que muitos de vocês estão, que é de aprender, né, a escrever, aprender a comunicar ciência, vocês já se darem ao trabalho de fazer a casa inteira, para depois a gente ter que demolir metade e construir sem uma estrutura que una as coisas direito. Então imagine que o trabalho que o orientador tem de trabalhar e revisar um texto que foi construído em cima de uma estrutura precária é enorme e nunca vai ficar bom. Não tem como ficar redondinho. Ou você demole tudo e começa do zero, ou não tem muita alternativa. Então, de novo, o que eu estou falando agora é como se construir uma estrutura lógica que depois sirva de base para a gente preencher com o conteúdo do artigo. Então, como eu falei, conclusão, resultados principais, 3 a 5. Não mais que isso, não menos que isso. Um artigo com menos de 3 resultados principais também é um artigo muito limitado. Então, você definiu isso na forma de frases simples, curtas e objetivas. Daí, depois, eu vou perguntar, desses 3 a 5, quais são os realmente bons? São esses 3 e 5? Se são, uma figura para cada um. Figura é a melhor forma de comunicar ciência. Então, a figura é um personagem principal. A figura vamos falar assim, aquele personagem em cima do qual a trama é construída. Sendo assim, não pode ser qualquer personagem. Não pode ser qualquer figura. Não pode ser uma figura porcamente construída ou eu não falo nem da questão de ser fácil de entender, ela tem que ser bonita. Quanto melhor a revista, mais bonita a figura tem que ser. Por isso que hoje eu nem faço mais as minhas figuras. Eu tenho uma profissional que é ex-aluna do laboratório, a Vanessa Sontag, que abriu uma empresa de ilustração científica. Nos projetos eu junto um dinheiro, eu pago para ela fazer. E tem dado certo. Então o índice nosso do Lastrop de aceite de artigos em revistas boas
tem sido altíssimo. Ano passado, nem sei quantos artigos a gente publicou aqui. Mais de 20. Acho que eu publiquei uns 25 artigos, só no ano passado, só em revista internacional, seguindo exclusivamente essa abordagem. E em revistas boas, então, Science Advance, revistas boas, seguindo exclusivamente o que eu estou falando para vocês. É óbvio que só a estrutura não basta, o conteúdo tem que ser bom, mas um conteúdo bom, sem uma estrutura boa, não é nada. Você não consegue vender isso para nenhuma revista. E a figura você chama, é um esquema ou é gráfico? Tanto faz. É uma forma de comunicação do resultado. Então a figura, eu estou chamando de figura, uma forma de comunicação gráfica de um conteúdo abstrato. Então pode ser um gráfico de regressão, por exemplo, pode ser um fluxograma, o que vocês acharem pertinente para comunicar aquele resultado. Mas daí o que eu falo de deixar esteticamente bonito, por exemplo. Então imagine que eu tenha lá um painelzinho, e às vezes não precisa ser uma única figura, pode ser um painel com 4 gráficos. Isso sintetiza um resultado principal. Então imagine que às vezes eu tenho lá, por exemplo, num trabalho, eu vi qual foi a atividade de aves, de morcegos, de macacos e de pererecas na dispersão de sementes nativas numa floresta. Então ao invés de eu pôr simplesmente A, B, C e D e na legenda falar A, resultados referentes a aves, B, resultado referente a macaco, eu posso pôr uma figurinha do macaquinho lá, uma pererequinha. É mais fácil, você facilita a vida do autor. Ele não tem que ver a figura, olhar para a legenda, olhar para a figura, pensar, olhar para a legenda e entender o que é de macaco. Fica lá, pronto, fica mais bonito. Então hoje as grandes revistas, você tem que ter boas figuras, porque a narrativa ela se constrói em volta da figura. Elas são os personagens principais. Hein, Pedro? Uma coisa que eu tenho tentado fazer sempre, tanto quando eu vou escrever um trabalho ou estou revisando o trabalho de alguém, é ver se é possível entender o trabalho só com as figuras. É isso. Então, por exemplo, um artigo na Science. Todo artigo é construído em volta da figura, podem ler. As figuras elas têm que falar por si só a essência do trabalho. E por que é interessante do ponto de vista estratégico investir em boas figuras? No geral, é o que vai melhor ajudar a disseminar o trabalho. São as figuras que professores do mundo inteiro vão usar nas suas aulas, vão usar para ilustrar seus livros, que as revistas vão ajudar a divulgar o trabalho. Então, se você tem boas figuras, você tá bem. Então, vamos lá. Então, a gente tem a conclusão, tem os resultados principais, cada um com a sua estratégia de comunicação gráfica desses resultados principais de uma forma atrativa, bonita e eficiente. E daí, pode falar. Falando de 3 a 5 os resultados principais, né, com frases curtas. Você colocaria cada um e depois explicaria ou colocaria os 3 e depois você vai explicar? Não, primeiro não estamos falando da estrutura. O que eu quero é a estrutura. Então, por exemplo, um resultado principal. Eu vou ter que depois discorrer isso na forma de um parágrafo. Colocar os valores de estatística. Eu posso citar materiais suplementares. Quem são os materiais suplementares? São os nossos atores secundários, são os coadjuvantes. Isso é algo importantíssimo. Eu já recebi artigos com 11 figuras. Esquece! Com certeza a maior parte dessas figuras são coadjuvantes. Então, essa é uma decisão importante. Nas revistas não tem limite de material suplementar. Então, o que você faz? Você define quem são seus autores principais. Então, vamos supor, eu defini em uma frase curta qual é o meu resultado. Depois, eu vou usar esse tópico para discorrer sobre esse resultado e apresentar os valores estatísticos, citar as figuras das tabelas. Tá? Então, percebam o seguinte, que esses tópicos depois vão ser a base para a expansão do texto. Então, se você tem 3 a 5 resultados principais, a sua seção de resultados vai ter de 3 a 5 parágrafos, um para cada resultado, sem misturar as coisas. Como eu falei, lógica, ordem. Isso a gente está falando de pessoas que pensam como a gente. Pega um texto ruim para ler, você vai ver, você vai perder a paciência e vai largar no meio. Então vamos lá, definir esses 3 a 5 resultados principais. Terceira coisa que eu vou perguntar: quais métodos foram usados para que você chegasse nesses 3 a 5 resultados principais? Quais são esses métodos? E daí você vai para a seção de métodos. Ó, eu peguei, fiz tal coisa. Às vezes você tem coisas que são gerais, que são a base para os 3 a 5 resultados.
Por exemplo, área de estudo, espécie de estudo, mas você vai ter ali 3 a 5 parágrafos ou sessões dedicadas a explicar um pouquinho mais detalhes como você chegou em cada resultado. Essa é uma estratégia dependendo do trabalho. Outra estratégia, que é a que eu mais uso, é você escreve os métodos, por exemplo, área de estudo, coleta de dados, não sei o quê, mas na seção de análise de dados, você tem que ter claramente essa estrutura. Ó, eu analisei tais dados assim, essa análise tem que estar ligada a esse resultado. Deu para entender? Porque daí depois, onde a gente vai chegar? Cada conjuntinho de método analítico que gerou um resultado tem que ter atrelado a uma hipótese. Então eu tenho uma hipótese, eu tenho um método para testar essa hipótese, um método analítico, um método estatístico, e eu tenho um resultado. Então você vai pôr lá no final da sua introdução, ó, meu objetivo geral foi esse. O objetivo geral é a pergunta do trabalho. Mas eu posso ter uma ou mais hipóteses, né, que vão nortear a investigação desse objetivo principal. Então, cada hipótese ela tem que ser testada de forma objetiva. E você escreve na parte de análise de dados como elas foram testadas. E depois isso vai se refletir nos resultados que você obteve. Tá? Então percebam que a gente já tem o grosso de um artigo estruturado em torno desses itens. E daí vamos lá. Introdução e discussão. Então, discussão. O que a gente faz? Imagine, 3 a 5 resultados principais. O que eu gosto de fazer? Primeiro parágrafo da discussão. Uma síntese descritiva, sem resultado estatístico, dos principais achados que aquele trabalho trouxe. Então, ó, nesse trabalho encontramos que o Leider se mostrou eficiente para isso é importante. Então, é um parágrafozinho que resgata os pontos principais da introdução. E nesse parágrafo inicial você vai estar lá escrito com outra linguagem, mas tem que estar lá implícito quais são esses 3 a 5 resultados principais. Daí depois que eu faço? Um parágrafo discutindo cada resultado principal. Daí depois esse parágrafo de conclusão e eventualmente um parágrafo final de implicações práticas. Então você vai ter lá esse inicial mais 3 ou 5, mais um final. Você tem uma estrutura clara de como você vai estruturar a discussão do seu trabalho. Quando eu falo em parágrafo, pessoal, em redação científica eu estou falando de parágrafos de meia página cada um. Em redação científica, com exceção da seção de métodos, não é aceitável ter parágrafos curtinhos. Tem que ter parágrafos de meia página, considerando o espaçamento 1,5 e letra 2. Não é exatamente isso, mas o padrão é esse, mais ou menos meia página. Mas são parágrafos que você tem começo, meio e fim. Eles têm que se sustentar independentemente dos outros parágrafos. Ele tem que ser inteligível. E sempre nesse fim, você tem que se preocupar com o gancho do próximo parágrafo. Então você não pode estar falando de folha e do nada você fala de madeira e sem relacionar por que você está estudando folha e madeira. Então você tem que ter esse fluxo contínuo. E daí a introdução. Como que se estrutura uma introdução? Depois, pessoal, vou passar essa estrutura que eu estou falando, eu com o Nino, um ex-orientado, a gente montou uma estrutura lógica, tipo um outline para escrever artigo, e com várias dicas. Desde dicas de título, até dica de discussão, que incluir ou não incluir. Eu pego o contato de vocês e passo, tá? Fala aí, vai ficar na descrição do vídeo. Ah, tá. A gente põe na descrição do vídeo daí esse arquivo. Então, primeiro, estrutura de uma introdução. 1 ou 2 parágrafos desses que eu falei, de cerca de meia página cada um, com a contextualização teórica. Então, não comecem, pelo amor de Deus. A Mata Atlântica é um bioma ameaçado. Perdeu o leitor? Eu não leio nada e começo assim. Imagine o seguinte, eu estou falando de ciência de alto nível, publicação em revistas internacionais. Para vocês, a Mata Atlântica pode ser o lugar mais lindo e maravilhoso do mundo, como é para mim. Mas e para um leitor do sudoeste da Índia?
nunca ouviu falar de Mata Atlântica. Vai interessar para ele um trabalho desse? Isso se reflete, às vezes, você até publica o artigo, mas ninguém cita, e não tem impacto científico. Porque você não está claramente explorando questões que são mais amplas, são mais gerais da sua área de atuação. Então, Mata Atlântica é área de estudo. Então, no geral, eu nunca falo de onde eu estou trabalhando, da espécie e tal, até método. Eu estou testando, estou investigando um conceito, algo generalizável, e usando como isso espécies e ecossistemas que são modelo para eu testar essas questões. Então, primeiro os parágrafos, primeiro e segundo, contextualização teórica. Então, por exemplo, com que você trabalha, por exemplo, Jéssica? Eu trabalho com biopesticidas. Biopesticidas, tá. Então, alguns trabalhos mais na área de ecologia, não de ecologia, mas de pesquisa básica, você começa com a contextualização teórica. Às vezes, na parte mais aplicada, você começa com a contextualização prática. Então, por exemplo, um dos desafios do século XXI é a produção agrícola com sustentabilidade. Um dos fatores essenciais da sustentabilidade é o manejo dos pesticidas, uma vez que a gente tem uma demanda crescente da produção de alimentos e, ao mesmo tempo, uma poluição crescente do solo, dos recursos naturais, problemas com polinizadores. E aí surge a questão, como produzir com eficiência, ao mesmo tempo conservando os recursos naturais. Fez o primeiro parágrafo. Eu, particularmente, aí com o tempo, o ideal é que vocês comecem a usar essa estrutura quadradinha sem inventar muito. Com o tempo, vocês vão pegando segurança e vão aprendendo a dar um charminho. Então, por exemplo, o que eu gosto sempre de fazer? No final do primeiro parágrafo da introdução, eu já gosto de largar uma pergunta provocativa, tipo para fisgar o leitor. Então, vou dar um exemplo de um artigo que eu submeti semana passada, que é sobre custos de restauração. Então, a gente fez um levantamento no Brasil dos custos e tal, e daí a gente começou, que eu me lembro, o trabalho assim, existem várias metas de restauração, a restauração tem sido considerada como uma atividade humana importante para reverter parcialmente os vários danos que o homem tem causado na biosfera. Existe muita gente interessada, né, em promover a restauração, existem modelos hoje que ajudam a tomada de decisão nisso, naquilo. No entanto, hoje, os profissionais de restauração não são capazes de responder a primeira e mais importante pergunta que os tomadores de decisão florestal fazem. Quanto custa? Fechei o primeiro parágrafo da minha introdução. Com isso, eu já provoquei meu leitor. Então, realmente, isso é algo importante. Quanto custa a restauração? Isso é mais importante do que tudo que já foi feito, porque sem isso a gente não conversa com quem tem o dinheiro para investir nas nossas atividades. E daí você vai desenvolvendo um pouquinho. Então, é no primeiro parágrafo que o leitor tem a primeira impressão. Na verdade, é no título e no resumo. Mas existe um filtro, né? Muita gente lê o título. Imagine uma pirâmide, a base. Leitura do título, leitura do resumo. Depois a leitura da introdução. E a leitura do trabalho vai afunilando. Então, o primeiro parágrafo da introdução, ele tem que ser convincente, ele tem que deixar claro a que veio aquele trabalho. Ninguém tem paciência de ler 2 páginas para daí entender o que o autor está se propondo a fazer. Então, por mais que se fale daquele modelo de pirâmide, eu parto do mais amplo para daí afunilando, funciona, desde que, na minha visão, você tenha um gancho muito claro, uma pergunta provocativa logo no primeiro parágrafo. Daí depois você pode afunilar. É como colocar o problema, né? Como colocar o problema no primeiro parágrafo. Sim, eu coloco no primeiro de cara. Daí depois eu discorro sobre ele. Porque, como eu falei, se ficar lá falando com coisas gerais, sem que o leitor entenda para que aquele trabalho serve, você perde ele. Então, assim, a estrutura geral você tem esses 1 a 2 parágrafos de contextualização teórica, 1 a 2 parágrafos em que você explica como a teoria se aplica ao seu estudo e a motivação do trabalho. Então, nesse caso, você fala, o custo. Bom, é importante. Daí você pode falar, olha, o custo da restauração, ele é composto
pelo custo de oportunidade de uso da terra, pelo custo de implementação. Ele pode variar em função de questões importantes, como a técnica que você usa, a capacidade de auto-recuperação do ecossistema. E aí você desenvolve um pouquinho a justificativa daquele problema. De forma que, quando você traga a sua pergunta, o seu objetivo, o leitor entenda como algo lógico, alguém que está testando aquilo, dada a importância que já foi apresentada anteriormente. Então, com isso, você vai ter, no máximo, 5 parágrafos de introdução. 2,5 páginas, você matou sua introdução. 3 páginas, não mais do que isso. Tá? Então, quando você estiver fazendo esse outline, você vai pôr lá, introdução, parágrafo 1, eu vou escrever sobre isso. Uma linhazinha, só 1 ou 2 linhas. Ó, nesse parágrafo eu vou escrever sobre isso. Nesse parágrafo eu vou escrever sobre isso. Nesse parágrafo eu vou escrever sobre isso. Isso é até importante para a sua revisão de literatura. Daí você vai saber exatamente o que você está buscando na sua revisão para servir de subsídio para você desenvolver esse parágrafo. Professor, Foi. então, na introdução eu tenho que tratar os conceitos chaves, tipo, o problema que eu estou resolvendo com a minha pesquisa. Sim, independentemente de onde sua pesquisa é feita. Sem falar de espécie, sem falar da Geral. Pense o seguinte, se eu chegar e falar para você uma introdução assim: a floresta de névoa roxa da sudoeste da Polinésia tem uma espécie importante que se chama calaui. O calaui é uma espécie que tem uma folha variegada, não faz parte do seu ambiente, não faz parte do seu contexto de trabalho. Para que serve aquela porcaria? Entendeu? Então, o mais importante é o tema geral do estudo. E aí depois você coloca a espécie, o local de estudo, como ferramentas para que você teste questões mais amplas. Ciência de alto nível é isso. Quanto mais ampla a questão, maior o nível do seu trabalho. Mas se minha pesquisa for muito específica, se eu precisar fazer um negócio de 20 páginas para mandar para a FAPESP? Mesma coisa. O revisor da FAPESP é o revisor de artigo. Eu sou revisor da FAPESP, sou revisor de artigo. A minha paciência é a mesma para os 2 trabalhos. Então, se eu recebo um projeto técnico da FAPESP estruturado porcamente, que eu não entendo direito o que vai ser feito, sem uma ordem, uma lógica clara, sem demonstrar claramente como que aquele trabalho pode ajudar a gente a expandir o conhecimento. Esse é um desafio hoje, né? Se investe muito em pesquisa, se publica muito artigo, mas o que tem ficado? Então, é mais do mesmo, entendeu? Eu vou estudar, por exemplo, se essa for, qual que é a velocidade de crescimento dessa espécie, aquilo que a gente plantou. Pra quê? Adianta saber se ela está na Mata Atlântica e se ela é Philodendron ibinatum? Pra que serve isso? O que eu vou fazer com isso? Então a grande questão é, a gente tem que comunicar claramente a importância daquele trabalho. Independentemente da espécie. Não achem que o leitor vai subentender que um trabalho é importante só porque ele está sendo feito na Mata Atlântica e com o Jussara, que é uma espécie ameaçada. Talvez para a gente aqui possa ser importante, e para publicar nas Ciências Florestais, sirva. Vocês não vão publicar numa revista internacional com esse argumento. Porque os leitores, os revisores internacionais nem nunca viram Jussara na vida. Agora eles sabem o que é importante: conservação de florestas tropicais, manejo de espécies nativas para fins produtivos e econômicos. Isso é importante, são temas gerais. Agora, Jussara, Mata Atlântica, isso é o nosso universo. De novo, artigo é ferramenta de comunicação. Se vocês quiserem comunicar com os brasileiros que trabalham na área, talvez possa ser. Mas daí, alguém pode perguntar, mas a gente não tem que cumprir a função nobre da ciência de impactar a tomada de decisão, de levar esse conhecimento para a sociedade? Na minha opinião, bem claro, não é publicando artigo em português que a gente faz isso. E a experiência é clara, os artigos nossos aqui no Lastrop tiveram maior impacto de cobertura jornalística, de mídia, e que aí sim, esses chegam na sociedade, são os de revista internacional. Ninguém dá bola porque a gente publica em português. E quem que lê os artigos em português? Cientista. Então não adianta achar que publicando em português em revista nacional, você está levando a informação para o grande público. Esquece. Esquece. Você tem que publicar bem o máximo possível. Por exemplo, Science, Nature, Science Advances, Nature Communications, PNAS. São as revistas que os jornalistas dão bola.
eles têm uma estrutura que toda vez que sai um artigo, eles mandam uma rede global de jornalistas. E os jornalistas que eu conheço, eles toda semana procuram a palavra-chave Brasil nos artigos publicados nessas revistas. Se sai algum, eles dão uma olhada e veem se tem interesse em cobrir. Existem formas mais objetivas. Eu tenho uns 4, 5 jornalistas da Folha, do Estadão e tal, pesquisa FAPESP, do Jornal USP. Toda vez que tem um artigo que eu acho legal, eu mando direto para eles no e-mail. Então, aí sim a gente comunica com o grande público, fazendo vídeos no YouTube. Agora, publicar em português e achar que está comunicando com o grande público, esquece, por ilusão. Quem ia perguntar alguma coisa? Então, pessoal, com isso a gente já tem essa estrutura básica. Daí é desenvolver. Então, uma outra coisa importante é o resumo. Então, o resumo tem que ser um resumo. Então, uma falha comum é as pessoas usarem 50% do resumo para fazer uma introdução. Olha, não dá. Tem que ter uns 15, 20% do total de palavras que você gasta naquele resumo. Então, tem que ter introdução, objetivo, os métodos resumidos, resultados principais e conclusão. O resumo é isso. Ele tem que ser um mini artigo. Então, tem algumas dicas gerais que eu não vou entrar em detalhes, mas que vocês vão ter acesso no documento. Uns coloca resultado estatístico em resumo, uns faz citação, tem algumas coisas básicas assim que com o tempo você espera. Título, por fim, é a parte mais importante do trabalho. É pelo título que as pessoas decidem se elas vão ler ou não o trabalho. Então, primeiro, pelo que eu já falei de espécie e de ecossistema, tem sentido colocar a espécie no título? Então, por exemplo, eu tenho orientado, o Germano já defendeu, a gente viu como que o manejo de frutos da palmeira jussara pode ser importante para viabilizar economicamente a conservação da espécie. Então, um título potencial seria efeito ou potencial da exploração de frutos e euterpiédulos para a viabilização econômica da restauração na Mata Atlântica de Ubatuba. Esse título grande o título. E um detalhe, essas revistas boas têm limite de número de palavras do título. Tem limite de número de palavras para tudo. Então você tem que se virar para comunicar de forma eficiente. Então um título que a gente vai dar, por exemplo, conservação pelo uso do manejo de frutos de uma palmeira neotropical ameaçada. Deu para entender a diferença? Então, primeiro, palmeira tem todo o neotrópico. Neotropical, a gente está definindo que é uma região específica do globo. Também não estamos sendo tão generalistas. Ao invés de falar manejo de fruto, não sei o que, conservação pelo uso. É um termo técnico, científico, já aceito na literatura e que comunica em poucas palavras aquilo que a gente pode levar 10 palavras para escrever de forma detalhada. Então esse título ele tem que ser muito bem pensado. Eu particularmente gosto de escrever o artigo pensando no título, porque o título, para mim, é como se fosse a mensagem. Aí você tem formas de escrever o título, na forma de pergunta, na forma de mensagem, na forma de afirmação. E aí, dependendo do trabalho, você pode escolher uma variação ou outra. Poderia ser alguma coisa assim, né? Açaí com banana, 2 pontos. Investigando a sustentabilidade dessa excelente sobremesa. Você tem, como é um trabalho de comunicação entre os nossos pares cientistas, às vezes tem um limite até onde a gente consegue ir nesses trabalhos. Por exemplo, o artigo que a gente publicou, eu, Edson, Danilo, de produção ilegal de madeira na Amazônia. Título do artigo: Fake Legal Logging in the Brazilian Amazon. Falando do IP, que foi espécie mudou. Nada. Fake Legal Logging. É uma marca. Pegou. Em revista, em jornal do mundo inteiro. Encheu a paciência nossa. Quase enfiou o IP na lista dos CITES. Então, é isso. O artigo tem que ter uma marca clara. O título tem que ser apegado ao trabalho. Então, um outro artigo que eu fiz com a Robin Chesson sobre as diferentes visões de como classificar uma floresta. A FAO classifica de um jeito. Tem uma bagunça do que é uma floresta, né? Isso tem impactos imediatos na hora de você medir a cobertura florestal do mundo. Então o começo do título é When a Forest is a Forest. E daí depois a gente tem uma complementaçãozinha. Então, com o tempo vocês vão pegando assim, a manha. Mas o legal é, primeiro, aprendam a andar de bicicleta. Não vão sair empinando de carro. Primeiro, pegue uma estruturinha básica,
montem o outline, discutam com seus orientadores, vejam que de fato é um resultado principal, se a forma de comunicar aquele resultado está clara, está simples, está objetiva, está fácil de entender. Pensem nas figuras, depois escrevam. Não comecem a escrever sem ter uma estrutura clara, límpida, bem organizada, coesa e que sirva de base para um bom texto. Depois que isso está estruturado, aí é só rechear. Então, cada tópico que você fala, isso aqui vai ser um parágrafo, você vai lá e escreve ele. Sobre pergunta no título, depende de cada caso? Aí é essa questão da como posso falar? Do tipo de trabalho ou da sua experiência. Por exemplo, eu estou escrevendo um artigo, o título vai ser assim: How many tree species are needed to maximize, to restore, okay? How many tree species are needed to restore tropical forest multifunctionality? É a pergunta central do trabalho. A gente quer saber quantas espécies eu preciso para ter uma floresta multifuncional, que produza madeira, infiltre água, atraia aves. Tá? Então a gente vai colocar como título, porque é uma pergunta muito clara e a gente sabe que todo mundo tem interesse em responder essa pergunta. Então vai da estratégia do autor. Então vejam que isso é uma questão de estratégia, não é algo automático que tem que ser feito sem pensar. E por fim, pessoal, como o nosso horário está acabando, a principal recomendação que eu dou é leia. Ninguém escreve bem sem ler. Lê muito. Então, se vocês querem escrever bem, leiam muito. Porque muito dessas coisas que eu estou falando para vocês vão assimilar por osmose. Alguém aqui escreve pensando em regra gramatical? Não. Às vezes a regra gramatical é importante para você começar. Mas o nosso cérebro, ele é plástico. A gente vai pegando o jeitão das coisas. A gente vai meio que... Hoje, alguém pensa, alguém fica olhando lá no carro, tô dirigindo, tá em tantas rotações do motor, tá na hora de mudar de marcha. Fica automático. Por quê? Você pegou prática com aquilo. Então, ler bons artigos é a base para escrever bons artigos. Ninguém tem uma gramática boa sem ter lido muito na vida. Então, a base da redação científica é ler bons artigos. E aí, uma sugestão que eu dou é, principalmente quem está no começo da pós e tal, estabeleça uma meta de leitura de artigos. Então, a Thaís, por exemplo, me orientada. Quantos artigos eu te passei? 10. Ela falou, Thaís, para esse mês você vai ler esses 10 artigos. Ela vai pegando o jeito. Para esse mês, Ludmila, na sua disciplina, o que você teve que ler de semana passada para essa? Em uma semana eu tive que ler 2 livros de 300 páginas. E ó, não me levem a mal, mas vocês, tô vendo muita gente de pós aqui. Vocês querem ser pesquisadores, né? Olha, vocês vão ter que ralar. Porque é uma área super concorrida e o artigo é a moeda dessa área. A mesma coisa que falar de um cara que é um bom investidor na área financeira e não ganha dinheiro. Então, um bom pesquisador, ele tem, vamos falar assim, é a moeda de troca na área científica. Hoje, ninguém vai em nenhum lugar na área científica sem publicação. Então, escrever é a base do processo. E eu tenho essa visão crítica da pós-graduação no Brasil, que eu sinto que a gente forma muitas vezes mais técnicos de pesquisa do que pesquisadores. Vocês sabem coletar o dado, mexer no equipamento, fazendo não sei o quê. Cara, num doutorado leu 10 artigos, 20. Esquece, você não é um pesquisador. Você é um técnico de pesquisa. Você não tem a visão crítica da pesquisa, da ciência. Uma outra atividade super importante, que no grupo de vocês façam rodas de leituras de artigo. Vocês possam discutir esses artigos e mais do que isso, antes de submeter um artigo, faz uma rodada conjunta de revisão por pares. Um lê o artigo do outro, dá pitaco. A crítica de um outro trabalho é uma ferramenta super didática para aprender a criticar o próprio trabalho. Então é interessantíssimo esse papel de revisor, porque a gente desenvolve um tino assim, de encontrar problemas em trabalhos e ter uma visão crítica sobre o texto científico, e na hora da gente escrever o nosso próprio texto,
aqueles aprendizados fazem com que a gente evite os erros que a gente viu, às vezes, no artigo de outros colegas. Ao mesmo tempo, quando a gente vê alguma coisa muito legal, uma forma de colocar um título, uma figura, a gente também pode usar no nosso trabalho. Então, não existe bom pesquisador que não publique. E não existe pesquisador que publique sem que ele ou ela tenha lido muito na vida artigo científico. Então, assim, é um caminho de treino. Ninguém vai sair do lugar sem se mexer. Ninguém vai do nada, fiquei 3 anos fazendo doutorado, vou escrever meu artigo. Bonitinho, feliz, um artigo bonito, esquece. Tem que ser um trabalho progressivo e diário, de familiarização com a linguagem científica, familiarização com a estrutura dos textos científicos, familiarização com as estratégias de comunicação científica na forma de figura, de título, de como que as coisas são colocadas e de trabalho. Então, muitas vezes você escreve o artigo e não fica bom, mas daí você manda para um colega, você vai, sabe, lapidando o texto. Então é essencial que haja esse trabalho perseverante, não é de uma hora para outra, mas também nada disso pode funcionar se vocês não tiverem uma boa estratégia para colocar em pé uma primeira versão, pelo menos, desse texto científico. Tá bom? Obrigado.